Olá, sejam bem-vindos ao De Corpo e Alma. Hoje, conectando corpo e alma. Quem conversa com a gente para falar sobre essa conexão é a Michele Chaires. Ela é instrutora de práticas meditativas e vai contar para a gente, passar um pouco desse conhecimento para você conectar o seu corpo e a sua alma. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente fala um pouquinho sobre essas práticas meditativas. Conta para a gente um pouquinho como funciona essa conexão entre corpo e alma. A prática meditativa, ela é um convite, né, para a gente desacelerar um pouco, conectar a nossa respiração, ter mais presença, né. É um momento que a gente cria intencionalmente para dar um bálsamo pro nosso sistema nervoso. Ela é importante para o nosso dia a dia, né, pra gente porque é o nosso estado de estar presente, em si, segura, né. E é um momento que também nada mais nada é que a gente só se conecta, só sente, para um pouquinho para sentir a nossa respiração, se ela tá mais acelerada ou mais lenta, mas está no nosso centro. É um jeito de, nessa correria que a gente vive, né, todo mundo, é um jeito de olhar para si. É um momento, assim, que a gente se através da nossa respiração, a gente tem a oportunidade de estar resgatando, né, que a nossa mente não para, né, então também não deve parar, a gente é um ser pensante. Então é preciso estar se resgatando nossa respiração para estar tendo mais consciência, presença, né, e tem que criar esse momento, justamente porque é muito corrido. Né, então a gente precisa estar nesse equilíbrio constante entre o externo e o nosso interior, né. E tá bem, né, está bem consigo, está calma, está segura, né, se auto-observar sem julgamento, né, as coisa vai, vem, e tudo bem, né, tá ali, tá na sua respiração, sentindo as sensações do corpo, a variação que cada momento ou pensamento está proporcionando ali na hora, né. Então ele dá esse espaço pra gente, às vezes, se ouvir, né. Sempre falo que é o espaço que a gente cria, eh, do nosso olhar, da nossa escuta, né, é o espaço pra gente internamente lubrificar os órgãos também, né, abrir para conseguir então fazer essa conexão aí com o fio condutor, né, que é a nossa respiração. Então é a respiração que faz com que a gente se conecte ali. Com certeza, é o fio de tudo que vai fazer essa conexão do coração, da mente, para tudo que de repente você está precisando ali na hora, né. É sempre é o sopro da nossa vida, não tem como estar conectado em outras coisas se a gente não está conseguindo então sentir, né, a nossa própria respiração. E a respiração também fica automática, né, e quando a gente está pensando, na verdade a gente não consegue respirar. A gente está no modo automático, não sei se você já se pegou, às vezes tá pensando bastante, assim, no projeto, no dia a dia, e você percebe que você até resgata a sua respiração, porque que o ar estava preso ali, É né, sufocando sufocando, e a gente acostuma com essa respiração, tudo, com a correria, então é como se fosse criando várias camadas ali, nível energético, mas que a gente vai no dia a dia, né, que então a respiração ajuda fazer essa despir, né, um pouco, e isso voltar. E dentro dessas práticas de meditação, tem o ioga também, né? Tem o yoga também. Por quê? Porque ajuda, conforme a gente vai se acessando, de repente hoje a meditação ela tem várias práticas, várias filosofias, mas toda prática ela começa da gente se começar a ter pelo menos um pouco
sentir a nossa respiração e manter ela, né. Então mas nem sempre isso é confortável, é legal, né. Então essas práticas, ela ajuda a gente nesse processo de se acessar, né, e equilibrar nossa respiração, de resgatar. E não só o ioga, tem hoje em dia várias técnicas, né, ou meditativas, tem a parte da massagem também, que é um veículo bem legal também para estar trabalhando, acessando essa acalmar o nosso sistema nervoso, né. Assim, e o ioga, voltando no ioga um pouquinho, ele então ajuda, porque às vezes a gente, tá tão no nível mental que é difícil a gente só através da respiração concentrar, né, trazer, meditar, trazer a presença. Então às vezes a gente precisa de um movimentinho ali para ajudar, né, também o nosso corpo a entender o aqui e agora. "Olha, você está no aqui e agora", né, "Olha, volta para sua respiração". Então às vezes o seu corpo pede então uma prática mais que vai trabalhar no movimento, né, ou algo mais introspectivo. Então você está aí assistindo, já aproveita, viu que a gente está num ambiente diferente aqui, já está em casa? Senta aí nesse tapete aí na sala, tá no trabalho, então depois você pode assistir novamente ou dá um jeito de conectar com a gente de novo para assistir, grava, dá um jeitinho para fazer os movimentos com a gente e essa conexão, que daqui a pouquinho a gente vai entrar também para ensinar algumas técnicas. A gente não, a Michele vai ensinar. Mas Michele, tem muita gente que está assistindo e são vários perfis, né, tem aquela pessoa mais acelerada, homem, mulher, criança, tudo. Qualquer um pode praticar? Qualquer um. Basta, resgatar a respiração, né, tá, de preferência num ambiente calmo, tranquilo, mas qualquer um pode e deve praticar, né, mas é muito importante pode sim. É possível na correria do dia a dia, falo que eu sou muito acelerada, a gente encontrar o silêncio dentro da nossa própria mente? Sim, é possível. E através da respiração também, que é essa coisa que a gente para, né, para se ouvir e cria. Eh, e a única coisa que consegue acessar, às vezes, a nossa os pensamentos, é essa a gente ter essa capacidade de se recolher, né, independente do lugar, do momento, e estar segura de estar sentindo ali a sua respiração. Então não só é possível, como a gente tem que ter, né, essa paz dentro da gente. Então é importante, tá, através da respiração, buscar, né, e criar esse espaço. Por isso que as práticas é importante para a gente trazer ela no dia a dia, esse silêncio, né, que às vezes algum momento que precisa de se recolher, a gente conseguir então se recolher, né. Mas para isso é importante estar preparando esse lugar internamente, né, Esse eu interior. esse eu interior. E até assim, a meditação, o silêncio, faz com que a pessoa perceba também o seu próprio corpo, é o seu espaço. E muitas vezes a gente vive no automático e até você não entende o espaço que o seu corpo ocupa, quem é você, né. Com certeza. Então esse corpo que você habita e essa mente que habita no seu corpo, eles precisam conversar. Conversar. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, já pega o seu tapete e no próximo bloco a gente ensina algumas técnicas, ó, diz aí. Vamos. Então não saia daí, prepara o seu tapete, que tem meditação aqui no De Corpo e Alma. Até já.
E a gente segue com o de corpo e alma, hoje, aqui ó, com práticas de meditação. Quem está aqui com a gente, Michele Chaires, ela que é instrutora, né, de meditação e vai agora explicar para a gente algumas técnicas para você que está nessa correria do dia a dia, quer encontrar um pouquinho de paz, o seu eu interior, quer se conectar com você mesmo e deixar essa correria um pouco de fora? Então já convido você para sentar aí no seu tapete de casa, esticar o seu tapete e se conectar com a gente aqui para esse momento de meditação, não é mesmo, vamos? Vamos não, você passa algumas técnicas para a gente, então, para desacelerar um pouquinho? De forma simples, né, eh, vamos sentar, deixa eu começar a nossa prática aqui. Sente-se numa postura confortável. Mas essa é a É postura é uma postura ideal, né, porque ela ajuda a gente a manter, fazer esse espaço para a respiração estar fluindo, né, mas também pode ser sentado numa cadeira, né, do jeito que você se sentir confortável. Usar, eh, almofadinhas, né, mas o importante é você estar primeiramente confortável ali, né, com o lugar, com o ambiente. E vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai trazer a nossa respiração para o momento presente, que nesse momento a gente só vai respirar, inspirar pelo nariz, exalar pela boca, no seu tempo. Que o nosso primeiro contato, a gente ajuda o nosso corpo a alinhar um pouquinho para essa respiração ter espaço internamente para ela fluir. Pega o canalzinho de fazer xixi com o umbigo, peito, nossa cabeça, como se tivesse algo ali puxando para a gente alinhar a nossa coluna um pouco. Solta o ombro, mesmo os pensamentos vindo ou indo, a gente resgata a respiração novamente. Vai reter um pouco, exala. A gente vai perceber se ela tá mais rápida ou lenta, percebendo sensação, a temperatura do corpo. Resgata ela novamente. Exala. Introspecção. Se tiver dificuldade, né, tá, então ainda tá na respiração, a gente pode estar colocando as mãozinhas aqui, né, na costela e sentir esse movimento, ó, ela abrindo, expandindo com a respiração e inalando. Reter o ar. Exala. Solta e volta para nossa base. O importante é estar num lugar bem silencioso. É importante, mas também não, é importante a gente estar na gente, né, dentro da nossa respiração e criar, então, confiar nesse espaço. Então, por mais que a gente estiver num lugar, às vezes, barulhento ou no trânsito, na fila do supermercado, a gente conseguir, então, esse recolhimento, criar esse ambiente de silêncio, né.
Mas para isso a gente também tem que exalar, soltar todo o ar sempre. E voltar. E uma das práticas também, isso a gente vai com o tempo, porque que é importante criar, né, esses momentos, ajudar o corpo e para trazer de forma sutil no nosso dia a dia, né. Isso a gente vai ver no nosso movimento, na forma que a gente pisa, anda, né, forma que a gente na nossa escuta também, como a gente se acessa. E às vezes conforme a gente vai fazendo a prática, vai pedindo mais, né, ou vai ter alguma dificuldade de se acessar, aí pode estar entrando os movimentos do corpo junto, né, ajudar tá assim, para conectar mais com o momento presente, a gente inspira, retém e exala. Isso, movimento do pescoço, mas sempre com calma, respirando. Por a gente às vezes ser muito mental, às vezes a gente tem essa dificuldade de conectar a respiração com o movimento, né. E então assim, o yoga, essas práticas, ela traz essa oportunidade então da gente ajustar o nosso organismo, o sistema nervoso, né, para que aquilo que a gente está precisando no momento. E às vezes também a gente está um pouco mais ansiosa ou mais agitado, né, com as variação corporal um pouco mais agitado, então a gente pode estar fazendo também uma respiração mais profunda, né, técnica 4x2 que todo mundo conhece, é mais universal, que é respirando contando 4 até 4, né, a gente vai respirar 1, 2, 3, 4 e vamos segurar 2, 1, 2, segura o ar e exala 1, 2, 3, 4. Que ajuda a resgatar bastante nosso estabilizar, né, todo o pensamento, o coração, né. Então assim, se tiver a gente hoje tem várias técnicas, né, que a gente pode estar usando. Eu gosto muito do pranayama, que é uma técnica, assim, que usa muito no ioga, que ajuda também fazer essa equilibrar, né, a nossa respiração, que é a gente vai tá aqui na narina, a gente vai apertar aqui um lado, vamos inspirar e reter e trocar aqui, ó, vou fechar aqui e exalo. Isso. E vem, inspiro de novo e troco o lado e exalo. Realmente é muito bom. Você aí testa, que é muito é um dá uma, arrumada diferente, é uma respiração diferente. E você tinha dito também que naquele momento de ansiedade, né, essa respiração é um calmante natural. É um calmante natural, com certeza. É um bálsamo, né, para nosso sistema nervoso, para nossa mente, para o coração, para o corpo, porque ele trabalha mesmo em nível reais, assim, que a gente sente, né. Como a gente respira errado durante o nosso dia a dia, é importante, né, dar uma fazer assim, dar aquela limpada também, né, dar uma sensação é muito bom, eu gosto. Muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e já a gente volta com mais algumas técnicas de respiração e também contando os benefícios, né, de praticar a meditação. Para você que está precisando se reconectar aí com você mesmo, esse é o de corpo e alma para você. Não saia daí, a gente já volta.
E a gente volta com a de corpo e alma já numa posição diferente, porque a Michelle agora vai ensinar umas outra técnica de respiração, né, na verdade de outras, são 2. Vamos lá, eu sou a aluna, vamos dizer assim? Isso, convidei a Marcela para ela sentir em níveis reais, né, a variação do nosso corpo com essa técnica. É uma técnica que a gente vai trabalhar bastante na nossa respiração, pedir primeiramente para colocar as mãozinhas aqui na nossa costela, no diafragma, para ajudar a sentir o movimento, né, a gente vai resgatar, respiração, sente esse movimento ele abrindo, isso, soltando, isso 3 vezes no seu tempo. Isso, isso, sempre inalando, isso profundo. Exala tudo e solta os pés, relaxa. Isso. Agora a gente vai sentir esse pontinho. A gente vai relaxar as mãozinhas, isso, sobe. Exala até soltar todo o ar e comprimir. É isso. E vem de boa. Isso. Mais uma vez em seu tempo. Relaxa. Isso. Essa meditação é muito bom, né, para quando a gente está bastante cansada fisicamente, mental também, ela ajuda bastante. Parece que relaxa o corpo inteiro, assim, né, É, dá um estado de calma, é um soninho, né. também, porque às vezes, assim, a todas as práticas meditativas é interessante que conforme a gente vai praticando, ela fala exatamente o que talvez o nosso corpo precise, né, naquele dia, o momento, às vezes o sono, né, tá mais cansado, ou às vezes precisa ativar mais, ter mais movimento. Então ela traz para cada um, né, o que precisa ser, de repente, ajustado, né, e trabalhado também. Muito bom, queria muito ficar deitada aqui gente, mas não dá, né, vamos continuar conversando, eu vou sentar aqui pra gente continuar nossa conversa. Façam aí, se você tiver com o seu tapetinho aí, senta um pouquinho, faça a respiração, que te dá uma leveza a mais. Bom, além dessa leveza toda, conta pra gente uns benefícios da meditação. A meditação ela ajuda, assim, o nosso corpo não só se acalmar, né, estar em si tudo, mas a gente ter mais presença, mais foco, mais atenção, eh, tá trabalhando nossa introspecção, né, o recolhimento, mas também nível fisiológico, né, a calma, com a calma, então é muito bom para pressão, muito bom para quem tem, umas dores crônicas, né, ajuda também. E o equilíbrio, você disse que o equilíbrio também tem muito a ver Sim, sim. a parte mental, o equilíbrio físico e o mental. Ele tá junto também, né, porque a nossa capacidade de estabilizar, então, a nossa mente diz muito também o nosso corpo, né, mas ele tem muitos benefícios, sim, tanto científicos, né, como nível sutil também, sim, sutis que a gente consegue tá, percebendo no nosso dia a dia. Bom, você falou também que a estrutura de yoga, né, que faz parte também de uma das técnicas de meditação. Poderia ensinar, assim, algumas mais tranquilas aqui que eu consiga te acompanhar e depois explicando também o movimento, o que significa? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos. Uma das posturas bem simples, né, que é muito meditativa também, essa simplesmente essa, ó. A gente vai firmar a sola do pé no chão, sente toda a planta, firmar as mãos assim, ó, coluna ereta, firme. É a postura da montanha Tadasana. As coisas na nossa vida vêm, vai, o tempo muda, mas a gente continua firme, forte, meditativo. A gente consegue meditar independente do movimento externo. A gente inspira, exala.
Vem aqui, ajuda o meu corpo, vou levantar lá em cima. Inspiro. Exalo, curvando. Solto. Som. Toda a tensão do pescoço, ombro. Te cuido. Te aprende a ser flexível. Soltar. E volta. Sim. Volta. Posição. Pois tem uma posição bem interessante também para a gente ver, né, nosso equilíbrio, se está tudo tranquilo. Que o equilíbrio também no yoga, nas práticas meditativas, tem a ver muito assim com o nosso mental, né, a nossa parte do cérebro, se ela tá bem equilibrada ou não, metaforicamente, mas ela vem. A gente pode, no começo, só apoiar aqui, trazer as mãozinhas, de repente assim, né, pra gente ter um pouquinho mais de paciência no nosso dia a dia. Se eu estiver tranquila, eu venho aqui, ó. Ó, consegui. Agora a gente vai inspirar, ó. Respirar. Retém e exala. Com a respiração, nosso movimento corporal fica diferente, né? Muda a variação do peso. Então a gente vem, inspira. É um jeito de se recolher, praticar, né? E observar como é a variação do nosso peso em Isso. determinada. Esse daqui deu uma bagunça. Mas são posturas para convidar a gente, né, a se fuçar um pouco, se conhecer melhor, de repente para ativar mais energia ou para relaxar. É isso. Agradeço muito a sua participação aqui no De Corpo e Alma, Michele. Acredito que para quem está lá do outro lado também conseguiu fazer a respiração, né, ou a postura também, como a gente fez aqui, faz a diferença. E procure também, né, a meditação como um aliado para se conectar e desconectar com esse mundão corrido que a gente vive, que é inevitável, mas se recolher um pouquinho faz bem. E para fechar, eu peço para você uma posição de yoga, assim, pra quem já é master no yoga já, pra gente se despedir, pode ser? Não sei como seria um master, será? Uma assim que só quem já pratica o yoga há bastante tempo consegue fazer, tem uma? Tem uma que é bem legal. Puxou até a calça, você tá aí pelo direito, ó. Eu não vou ficar só olhando, vamos lá. A gente tem a posição da bailarina, né? A gente vem. As transições, né? Até aqui tudo bem. A gente vem. Faz as transições. Você vem. Meia lua. Venho aqui. Master, tem a invertida, mas eu vou fazer essa. Vocês estão vendo aqui, ó, essas posições que ela tá fazendo, as posturas do yoga já. E para você que quer chegar nesse ponto aí, quem sabe começar? Tudo tem um começo. Michele, agradeço, Michele. E assim a gente se despede aqui em clima de yoga, aqui no nosso De Corpo e Alma. Espero que você fique bem. Cuide do seu corpo, da sua alma, ou dos dois juntos com a meditação. Um abraço, a gente se vê, até mais. Até mais.